Depois eu passo para vocês o curso, claro, quando vocês tiverem tempinho, sobre empreendedorismo. Vou passar também para vocês uns outros links interessantes sobre o assunto, tá? Pessoal, então hoje nossa aula vai ser sobre granulados, tá? Então, formas farmacêuticas sólidas granulados. Alguém, essa foto aqui a gente tirou no laboratório, foi nossa última prática, né, na farmacotécnica 1. Salvo me engano, Renata, você estava nessa prática aqui? Você chegou a fazer? Acho que Renata e Emily, né, participaram? Ou estou enganada? Eu participei de algumas práticas, professora, mas eu não lembro se essa daí foi a que fui. Eu acho que foi até da nossa turma essa, Emily, não foi? Essa foto. Acho que foi. Eu lembro do descomprimido, né? Pois é, vocês fizeram os granulados coloridinhos, lembram? Vocês estavam sim. Agora eu não sei qual foi a cor de vocês, foi laranja, lilás, cada um aqui é uma cor, cada turma era uma cor. E aí vocês fizeram esses granuladozinhos que, inclusive, estão até hoje no laboratório, e aí depois a gente fez a compressão, ficou bem bonito os comprimidos, não sei se vocês lembram também. O nosso foi o azul, prof. Ah, então, pronto, tá aí. Então, pessoal, para quem ainda não teve o contato, né, a gente vai falar hoje sobre granulados, né, os granulados são uma forma intermediária dos pós, importantíssima para a produção de comprimidos, né, é através dos granulados que a gente vai obter os comprimidos. Agora, a gente vai entender por que eu preciso granular o pó para obter um comprimido, tá? É sobre isso que a gente vai falar hoje, quais são as características do granulado, né, qual o conceito de granulado, qual a aplicabilidade do granulado, tanto como forma farmacêutica final, porque ele é também, a gente vai encontrar vários tipos de granulados aí na farmácia, tá? Mas também como uma forma intermediária para a obtenção de comprimidos, tudo bem? Então, coloquei essa fotinha aí bonitinha. Então, eu já tinha mostrado para vocês esse esquema, né? Nós temos aqui, ó, a gente viu os pós, né? A gente sabe que os pós, eles tanto podem ser forma farmacêutica final, como um pó farmacêutico, mas também, em sua grande maioria, é uma matéria-prima intermediária para a obtenção de cápsulas, né? De granulados, pellets e comprimidos. Hoje nós vamos falar de granulados e pellets, tá? Tanto quanto o produto terminado, ou seja, uma forma farmacêutica final, que você vai lá na farmácia, vou comprar aqui um granulado de dipirona, o granulado é o dispersível, né? Você compra o sachêzinho, né? E coloca, mistura na água, geralmente, e produz uma forma farmacêutica líquida através do granulado, tá? E também vamos estudar, vamos falar um pouquinho sobre grânulos e pellets revestidos, tá? Que vão ser utilizados em outros produtos, como comprimido, cápsulas e etc. Para a gente iniciar aqui, eu vou falar do conceito, né, de grânulos, né, são aglomerados preparados a partir de pequenas quantidades de partículas de pó. Então, vamos lá, lembra que eu falei, gente, qual a problemática dos pós, né, para a gente utilizá-lo como matéria-prima inicial, por exemplo, para fazer a compressão de comprimidos. Qual o problema? A gente sabe que os pós, eles são muito finos, e por ser muito finos, eles são muito coesivos entre si, acabam se aglomerando e tem um fluxo ruim, né? A densidade é baixa, isso tende também a ferir maior aglomeração. Devido à diferença do tamanho de partícula, pode haver segregação desses pós, e aí, qual é a solução que se faz para isso na indústria farmacêutica? É fazer o granulado, é granular esse pó, é aumentar a superfície, aliás, é aumentar o tamanho das partículas desse pó. Então, o grânulo não deixa de ser. Então, eu perguntar para vocês, qual é o conceito de grânulo? Os grânulos são aglomerados preparados a partir de pequenas partículas de pó. Tem formato irregular, mas olha bem, tá? Isso é sempre uma charadinha na prova, tá, gente? Tem formato irregular, mas pode apresentar formas esféricas. Na verdade, em sua grande maioria, o grânulo, ele tem uma forma esférica, não completamente bonitinha, lisinha, né? Mas ele tem uma forma arredondada, digamos assim, tá?
O tamanho dos grânulos pode variar entre 0,2 a 4 milímetros, mas dependendo da sua aplicação, podem ter várias dimensões. Na grande maioria dos casos, os grânulos são produtos intermediários, né, com esse tamanho aí que eu já falei, usados na produção de cápsulas e comprimidos, tá? Então, em sua grande maioria, quando você vê um comprimido, pode ter certeza que você partiu de um pó, da mistura desse pó, e depois você granulou esse pó até obter o comprimido, tá? Ou mesmo uma cápsula. E aí, qual o processo pelo qual a gente obtém os granulados? É o que nós chamamos de granulação, né? É o processo através do qual as partículas de pó são conduzidas a se aderirem umas às outras para formar entidades multiparticuladas que são os grânulos, tá? Os denominados grânulos. E o granulado como forma farmacêutica, qual seria o conceito, né? A forma farmacêutica sólida, contendo uma dose única de um ou mais princípios ativos, porque pode ter mistura de princípios ativos, com ou sem recipientes. Consiste de agregados sólidos e secos de volumes uniformes, de partículas de pó resistentes ao manuseio. Uma outra coisa importante, grave aí, resistência. Os granulados são muito mais resistentes que os pós, tá? Tudo bem, gente, até aí? Tranquilo? E qual é o objetivo de se obter um grânulo? Qual é o objetivo? Não, a granulação ela tem por objetivo transformar partículas de pós, tá? Pode ser pós cristalinos ou amorfos, em agregados sólidos de resistência e porosidade variada. Então, se vocês observarem aqui, por exemplo, né, se vocês observarem aqui, ó, eu tenho pós de diferentes tamanhos de tamanho de partícula, né, de pós. O que acontece, né? Qual o principal problema de se utilizar o pó como forma farmacêutica final? Devido a esse tamanho essa ampla faixa de tamanho de partícula, eu posso ter a segregação desses pós, tá? E aí, por isso, eu faço a granulação. Isso é uma das razões, né? Não é somente essa razão. Vou falar de outras razões pelas quais nós precisamos fazer a granulação de pós, tá? E aí, na granulação, eu tenho o quê? Partículas maiores feitas, né, obtidas a partir do quê? A partir da aderência de outras partículas menores de pós, formando o grânulo, que nós conhecemos de grânulos, né? E aí, com a tamização, lembra da tamização que a gente utiliza lá para selecionar o tamanho do pó? A gente fala aqui em classificação granulométrica, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar os tamanhos de grânulos que eu quero. Isso tudo, quem já fez a farmacotécnica 1 faz lá no processo. Eu vou mostrar um vídeo aqui depois, para a gente não ficar assim, só na imaginação. Mas vou falar de cada etapa do processo de granulação, tá? Então, os granulados, como forma farmacêutica sólida, a gente pode encontrá-los, né, em papéis, os pós, né, granulados revestidos e os pellets, tá? E os pellets. O produto intermediário, que é mais comum, que é os comprimidos e as cápsulas, né? Então, eu vou mostrar para vocês que a aplicação de grânulos para obtenção de comprimidos e cápsulas é bem extensa, tá? Justamente pelas incompatibilidades físicas do pó, né? Do pó. Então, eu falei para vocês por que é difícil a gente produzir comprimidos a partir de pós, sem granular, né? A gente já sabe que os pós têm muita coesividade, né? Coesão entre si, formam aglomerados, ou então tem faixas de tamanho de partículas diferentes, isso tudo vai influenciar na compatibilidade desses pós para obtenção de comprimidos. Eu só ouvi aqui o barulhinho do chat, mas eu não consigo ver. Se puder falar, eu agradeço, tá bom? Tá? Gente, ó, pode falar. Eu queria saber se os comprimidos que usam aquela tecnologia OpenDry, eles passam por esse processo de granulação. Como é que é? Não entendi. Queria saber se os comprimidos que usam a tecnologia OpenDry, eles passam por esse processo de granulação. OpenDry? É um comprimido, é um processo desse comprimido muito duro
e que ele não pode ser macerado, exatamente para evitar questões de uso abusivo de um medicamento. Olha, eu tô aqui pensando que se eu já ouvi o nome dessa técnica, mas enfim, vamos lá. A maioria dos comprimidos, é o Rodrigo, né? Isso. Rodrigo, a maioria dos comprimidos são obtidos por granulação. Por quê? Porque para você ter um pó ideal para fazer a granulação, isso vai onerar muito o valor da forma farmacêutica final. Quando você tem pós que são, assim, bonitinhos, que não tem coesividade, que tem tamanho de partícula parecida, né, ou similar, ou seja, que são próprios para compressão direta, que é o processo que a gente vai ver no nosso próximo conteúdo, que você pode obter comprimidos tanto pela a compressão direta dos pós, quanto pela compressão indireta, que a gente fala, ou compressão ou granulação, né, quando você primeiro faz a granulação e depois você vai ter a obtenção dos comprimidos. Nesse caso, eu não conheço essa técnica aí, mas provavelmente a diferença é, no momento da granulação, você consegue fazer uma granulação muito mais, por exemplo, a gente tem um momento da granulação que é a formação da massa, vou até falar aqui depois, né, que você pode conseguir tanto por via úmida quanto por via seca. Quando por via úmida, a gente prepara uma massa, né, desses pós, e à medida que você coloca dentro, você consegue dar uma liga maior, né, e aí tem muita questão do amido como aderente. Quando você consegue fazer uma liga maior, você vai ter grânulos mais resistentes. Os grânulos são muito mais resistentes que os pós. Então, provavelmente, esse comprimido aí, para ser duro, assim, ele é feito através da granulação. Ele é produzido através da granulação, porque é justamente o grânulo resistente é quem vai dar maior dureza ao comprimido. Claro, fora a questão da condição de, por exemplo, de força que você coloca na compressão. Quanto mais força você coloca na compactação, mais duro o seu comprimido fica. Mais difícil para se desintegrar e entrar em dissolução. Ou para se desintegrar, que é o caso que você falou aí, né? As pessoas que maceram um comprimido, não é isso? Isso. Provavelmente, sim, é por granulação. Aí sim, a gente pode falar em granulação por via úmida e via seca. Eu vou explicar para vocês direitinho. Então, seguindo aqui o raciocínio, né, das etapas de granulação, a primeira etapa, gente, é a mistura a seco dos pós, tá? Eu coloquei componentes pulvérios aqui, mas são pós, tá? Então, a primeira coisa é mistura dos pós. Vocês lembram lá da aula de pós que a etapa de mistura de pós, ela é muito importante. Lembra que eu mostrei para vocês os vários tipos de misturadores, né? Nós temos os misturadores em V, os cônicos, de cilindro, né? E eu falei até que na farmacomanipulação a gente usa os sacos para misturar. Então, a etapa de mistura, ela é muito importante. É isso que vai promover a homogeneidade, né, dos pós no momento da granulação. Depois da mistura dos pós, nós temos a homogeneização da mistura. Aí sim, aqui eu vou determinar a uniformidade do tamanho das partículas. Aí eu vou fazer por quê? Por tamização. Veja que as etapas são bem parecidas com as etapas de obtenção do pó, enquanto enquanto uma forma farmacêutica final. Então, eu vou fazer mistura, depois eu vou homogeneizar essa mistura, ou seja, uniformizar o tamanho da partícula, e isso pode ser por tamização, usando aquelas peneiras lá que eu mostrei para vocês. E aí, sim, eu vou seguir, ou vou seguir pelo processo de granulação por via úmida, ou vou seguir pelo processo de granulação por via seca. Diferença, gente, entre esses dois processos de granulação, a única coisa é, uma tem solvente, por isso que é chamada úmida, e a outra não tem solvente. Mas, professora, quando eu uso uma e quando uso outra? Bem, gente, em sua grande maioria, a granulação, o processo de granulação mais utilizado, anotem aí, é via úmida, tá? É via úmida, é o mais, digamos assim, corriqueiro, é onde você obtém grânulos mais coesos, mais esférico e também mais resistentes, né? Não quer dizer que a via seca também você não consiga ter um grânulo ideal, consegue sim, mas é mais difícil, vou mostrar para vocês por quê. E claro, quando é que se usa, a única exceção pela qual você não pode usar a granulação por via única
quando o fármaco ele é muito higroscópico e pode sofrer processo de hidrólise quando misturado com algum solvente. Tudo bem? Tá bom, gente? E depois que você escolhe a granulação por via úmida ou via seca, né, você tem o condicionamento dos grânulos que você já obteve, e aí podem ser misturados a outros adjuvantes antes da compactação dos comprimidos ou enchimento das cápsulas. Veja bem, o grânulo eu faço geralmente para envolver o meu fármaco, tá? Eu faço já junto com o meu fármaco. Pode ser sem o fármaco? Pode ser sem o fármaco, mas geralmente você faz com o fármaco. E depois você vai adicionar um lubrificante, você pode adicionar um deslizante para melhorar o processo pelo qual você vai obter o comprimido. Depois a gente vai ver no tópico de comprimido. Na verdade, gente, a tecnologia de fármacas sólidas, ela tem uma característica muito ímpar, que é as superfícies metálicas pelas quais os pós ou grânulos e comprimidos vão passar. Por isso, nós utilizamos deslizantes, lubrificantes, então é muito importante se conhecer os recipientes, a função de cada um, e utilizá-los quando necessário. Por quê? Veja bem, esses pós, eles vão escorrer, né, tanto quando você está misturando, quando você vai fazer granulação, ou quando você vai compactar esse pó numa máquina de compressão, esse pó ou esse grânulo vai estar em constante fluxo ou escoamento em superfícies metálicas. Então, ele não pode ficar aderido à superfície metálica, ele tem que ter um bom fluxo, porque tudo vai depender do enchimento dos espaços pelo qual você vai ter um comprimido, ou o espaço de uma cápsula. Então, a uniformização e a homogeneização desses grânulos e, anteriormente, dos pós, é muito importante nesse processo. Tudo bem? Não se esqueçam disso. Certo? Então, aqui eu fiz um resumo rapidinho das etapas de granulação, não se preocupe que nós vamos ver todas elas, com mais detalhes, né? Então, aqui sim, eu quero uma atenção de vocês, se puderem até anotar, eu agradeço. Razões para a granulação, isso é questão de prova, sempre cai, é importante saber, não só na minha prova, mas cai em provas de concursos e outras também, tá? Primeira coisa, evitar a segregação dos constituintes de uma mistura de pós, né, ou pulvéria. Então, se faz a granulação justamente para evitar a segregação. Por quê? Os pós, já falei para vocês, que tem uma ampla faixa de tamanho de partícula, e isso tem como problema farmacotécnico a sua segregação, tá? Então, a segregação ela pode ocorrer devido à diferença dos tamanhos de partículas ou densidades dos componentes da mistura. A gente sabe que, dependendo do tamanho... O que é densidade, né, gente? A gente não pode esquecer. O que é? Como é que é a fórmula da densidade? É igual M sobre V? Exatamente, ó, essa minha letrinha linda aqui, exatamente, massa sobre volume. Então, veja bem, ó, vamos pensar sempre nessas unidades aqui, densidade e volume, elas são inversamente proporcionais, lembre-se sempre disso. Então, vamos lá, quanto maior a densidade, menor o volume. Quanto menor a densidade, maior o volume, tá? Então, as partículas vão ter densidade diferente, por quê? Porque elas têm massa diferente, né? Elas têm tamanho diferente. Tamanho tem a ver com massa também. Então, pensem nisso, densidade é inversamente proporcional ao volume. E a segregação dos pós, ela ocorre justamente por isso, porque eu tenho partículas de tamanho diferente, ou seja, massas diferentes, densidade diferente, e vai afetar o quê? O meu volume. E se afeta o volume, isso vai afetar o quê, gente? Eu estou falando de formas farmacêuticas sólidas, né? Formas farmacêuticas sólidas, para eu obtê-las, né, fora os pós e os granulados, para eu obter um comprimido, uma cápsula, eu vou fazer o quê? O que eu faço para obter uma cápsula, por exemplo? Qual é a etapa final de uma cápsula? O que vocês imaginam que seja a etapa final de uma cápsula, da produção de uma cápsula? Pesagem? Antes da pesagem, o que eu faço? Depois que eu fiz a mistura dos pós, ou fiz o granulado, o que eu vou fazer em seguida? O preenchimento. Preenchimento. Perfeito. Não se esqueçam dessa palavra. Em formas farmacêuticas sólidas, comprimidos, drageamento, cápsula, eu vou fazer o preenchimento.
da cápsula, o preenchimento da cápsula. Do comprimido da dragem, a dragem é um núcleo de comprimido, a gente vai ver depois, eu também vou preencher um espaçozinho que a gente chama de matriz, tá? Na máquina de compressão, tem um espaçozinho em que o pó vai preencher e depois eu venho e compacto esse pó dentro dessa matriz. Então, em todos os momentos, o momento final de obtenção de uma forma farmacêutica sólida é por preenchimento com o pó ou com o granulado. Então, o tamanho de partícula, a densidade e o volume vai ser muito importante, tudo bem? Não se esqueçam disso. Então, voltando aqui à questão da primeira razão para se fazer a granulação, que é a segregação de pó, né? Geralmente, partículas menores ou mais densas se concentram na base de um recipiente, porque são mais pesadas, né? Sendo que as partículas maiores ou com menor densidade se concentram no topo desse mesmo recipiente. Então, aqui é só para a gente finalizar com aquele mesmo raciocínio, né? Se eu tenho faixa ampla de tamanho de partícula, eu vou ter segregação, e essa é uma das razões para se granular pós. Outra razão, gente, segunda razão para se fazer a granulação de pós, melhorar as propriedades de fluxo da mistura do pó. Lembra que eu falei para vocês? Na obtenção, na tecnologia de formas farmacêuticas sólidas, a gente vai ter muitos equipamentos com superfícies metálicas, por onde esses pós vão ter que escoar, sempre escoar, né? Preencher espaço, escoar. Então, eu preciso melhorar as propriedades de fluxo dessas misturas, tá? Então, muitos pós, devido ao seu tamanho pequeno, forma irregular ou características de superfície, são muito aderentes, ou seja, coesivos, e não permite uma boa fluidez. Fluxo escasso ou ruim resultará numa grande variação de peso indesejável no produto final, devido ao enchimento variável de matrizes de compressão. Lembra que eu falei anteriormente? No comprimido, para fazer um comprimido, na máquina de compressão, eu vou ter uma matrizinha lá. Essa matriz tem formatos diferentes, ela pode ser oval, vou mostrar para vocês, né? Não vou conseguir desenhar aqui, pode ser oval, aí até pode ser redonda, né? Ela tem um espaço exato em qual o pó vai ter que preencher todo de maneira homogênea e depois vai ser compactada, tá? Então, a propriedade de fluxo, ela é muito importante. E como os pós têm uma baixa propriedade de fluxo, ou seja, uma propriedade ruim, eu também faço a granulação. Então, essa é mais uma razão para se granular, tá? A gente falou primeiro da questão da segregação de pós e agora para melhorar a propriedade de fluxo das misturas dos pós. Mais uma razão para se fazer a granulação, melhorar as características de compactação da mistura do pó. Outra coisa, então, assim, lembra que eu falei para vocês, é muito difícil você encontrar um pó com todas as características físicas bonitinhas, né, com a mesmo tamanho de uma faixa estreita de tamanho de partícula, uma forma arredondada, um peso ideal, um fluxo ideal para eu fazer a compactação direta desse pó. Então, o que eu faço quando o pó não tem essas características ideais? Eu faço a granulação. Aumento a superfície, o tamanho desse pó, né? Aumento as partículas desse pó. Então, eu coloquei aqui, ó, alguns pós ou misturas de pós são difíceis de compactação, mesmo que um aglutinante adequado seja adicionado. Tá aí, eu estava esquecendo o nome do recipiente. Aglutinante, gente. O aglutinante é um recipiente importantíssimo na granulação. Alguém consegue me dizer qual é a função de aglutinante, só pelo nome? Em um processo de granulação, é um adjuvante farmacotécnico, tá? Qual é a função de um aglutinante? Aglutinar. Aglutinar. O que é aglutinar? É da liga às partículas. Perfeito, dá liga às partículas, exatamente. Por isso que os grânulos, eles são muito mais resistentes que os pós, porque no processo de granulação, eu utilizo o aglutinante, que vai dar liga entre essas partículas de pó para formar um aglomerado, que é o grânulo. Então, o aglutinante, a fase aglutinante é muito importante, e o recipiente que você utiliza para fazer a aglutinação também é muito importante. É isso que vai dar maior resistência e melhor compactação
para os grãos, tá? Então, falamos aqui da importância do aglutinante, porém, grânulos desses pós ou misturas de pós são frequentemente mais facilmente compactados e produzem comprimidos mais resistentes, tá? Eu havia falado anteriormente. Professora? Pode falar. Só uma dúvida. Relacionado à absorção dos grânulos, ela é mais demorada ou ela é mais rápida em relacionada ao comprimido? Mais rápida, se for o grânulo final. Se for comparado ao comprimido. Sim. Por quê? O que acontece? Entendi. Se você tem um grânulo como forma farmacêutica final, ele está ali já desagregado, né? Ele não está compactado. Ele está partículas soltas pequenas, então ele vai entrar em solução mais rápido. Quando eu pego esse grânulo compacto e faço um comprimido, aí eu vou ter que ter um tempo bem maior para desintegração, né? Porque ali você vai ter um compactado desses grânulos, vai estar mais duro, vai demorar mais para desintegrar e entrar em processo de solução. Então, se a gente for pensar numa escala, né, de quem se dissolve mais rápido, é só pensar em tamanho de partícula. Primeiro o pó, depois o grânulo, depois o comprimido. Entretanto, a gente sabe, né, que é muito difícil você obter uma forma farmacêutica final na forma de pó, né, com fármaco, é muito difícil, por conta de todas essas características que a gente já viu que o pó tem. Grânulos é bem mais fácil, dá para ter uma forma farmacêutica final na forma de grânulos, mas, gente, por que a gente não encontra tantos grânulos como forma farmacêutica final quando comparada a comprimido? Será por quê? Vou dizer para vocês por quê. Primeiro, os comprimidos são mais estáveis que os grânulos em relação a armazenamento. Em relação à dose, é muito mais fácil a dose de você fazer a dose do comprimido do que fazer a dose de um granulado. O granulado ele pode ser vendido, tudo bem, pode ser vendido em sachê, em doses únicas, né? Ou pode ser vendido também em um potinho, né, a granel. É o caso dos antiácidos, somente, coisas mais simples, né? Mas com fármaco, não dá para você fazer uma dosagem ali como um antiácido, né? Então, os comprimidos... Oi, pode falar. Não, sabe o que eu achei interessante? Esses dias eu achei um remedinho, Dig Plus o nome dele. Aí era uma cápsula, né? Gelatinosa. E ele tinha isso, tem vários granulozinhos dentro. Eu fiquei assim, cara, não pode quebrar esses grânulos, viu? Isso. E ele é um remédio muito bom quando tá com azia. E, tipo, quando eu tomei, assim, rápido, muito rápido, passou o que eu tava, sabe? Eu achei bem engraçado, que eu nunca tinha visto outro comprimido que não fosse esse, que fosse de grânulo. Não, aí, quando você tem grânulos, mesmo em cápsula, você não pode abrir. Por quê? Geralmente, esses grânulos são revestidos e estão protegendo ali o fármaco de algum ambiente que não é interessante para ele, é o caso do estômago. Geralmente, os medicamentos que a gente utiliza para azia, para má digestão ou para o estômago, eles vão ter efeito lá no intestino, tá? Fora os da bomba lá, o omeprazol e tal, mas você não deve quebrar tirar a cápsula e pegar os granulos ali, não deve macerar, não fazer nada, tá? Porque eles vão proteger o fármaco de algum ambiente, seja o pH do estômago, ou mesmo proteger o fármaco em relação à luz, calor e etc. E umidade. Então, os grânulos, gente, eles são tão importantes não só para a obtenção de um comprimido, para melhorar, né, a compactação, o fluxo de pós, mas também são muito utilizados para proteger fármacos, porque os grânulos, eu também posso revesti-los, e quando eu faço o revestimento de grânulos, eu estou ali também, de alguma maneira, protegendo o meu fármaco, ou também querendo, por exemplo, uma liberação prolongada, retardada, né, é quando eu faço uma proteção, um revestimento. Só um exemplo, para que ele não se dissolva no estômago e vá direto para o intestino. É o caso daquela curvazinha que eu coloquei lá naquela curva que eu coloquei lá na prova de vocês, né, que estava assim, ó, ela começava o seu início, ela começava aqui assim, né, só depois ela começava a ter a sua ação. Por quê? Esse momento aqui, ó, é o momento que ela está passando pelo estômago e ela não está a forma não se desintegra e nem se dissolve, nem entra em dissolução, justamente por quê? Ou porque o fármaco ele é afetado pelo pH do estômago, ou porque a absorção dele é melhor no intestino,
É o que a gente chama de formas farmacêuticas sólidas de liberação retardada, tá? Retardada. Ótimo. Então, voltando aqui, a questão que a granulação, ela melhora a compactação da mistura de pós, essa propriedade está associada com a distribuição do aglutinante entre os glânulos, que a gente falou com o Rodrigo anteriormente, e o método empregado para produzir o grânulo. Então, essa propriedade de aglutinação, ela é adicionada, ela é promovida através da adição do aglutinante, né? Então, quanto mais forte essa ligação entre as partículas, mais resistente, mais compactável vai se tornar o grânulo, tudo bem? Então, ó, eu coloquei aqui, falei das principais razões, então, vamos lá, gente, eu vou fazer igual cursinho agora aqui. Primeira, evitar a segregação dos constituintes de uma mistura pulvérea, ou seja, evitar a separação ou segregação de pós com faixa de tamanho muito extensa, melhorar as propriedades de fluxo da mistura dos pós, lembrando que no processo de obtenção de formas farmacêuticas sólidas, eu tenho muitas superfícies metálicas pelas quais esses pós vão ter que escoar, por isso eu faço uma granulação, e melhorar as características de compactação da mistura dos pós, tá? É só lembrar que na fase de granulação eu tenho um aglutinante que vai o quê? Fazer a aglutinação das partículas de pó e tornar esse grânulo mais resistente à compactação. Outras razões para se granular: granulação de substâncias tóxicas reduz o risco associado à produção de poeira tóxica. Pós higroscópicos, quando armazenados, podem aderir-se formando massa compacta, por isso eu faço a granulação. E devido à sua maior densidade, quando comparados à sua mistura pulvérea, né, ocupam menor volume por unidade de peso. Lembrem-se, os pós têm densidade baixa, né, porque tem tamanho de partícula menor. Por isso vão ter o quê? Um volume maior. Isso vai, sim, para armazenamento é ruim, para a questão da higroscopicidade também é ruim, e quando eu faço a granulação, eu aumento o tamanho de partícula e, portanto, diminui o volume que vai ser ocupado. Tudo bem, gente? E o que torna, né, um grânulo mais... o que torna o fluxo do grânulo melhor quando comparado ao fluxo de um pó? É justamente o aumento do tamanho da partícula, do grânulo, que faz com que ele tenha um escoamento melhor. É só pensar numa coisa: tenta escoar, né, tenta tirar de um recipiente, de um saco, por exemplo, amido ou trigo e farinha de tapioca. Quem é que flui melhor e mais rápido? O amido, a maisena ou a tapioca? Quem flui mais rápido? E aí, gente, quem foi mais rápido, o amido de milho ou a tapioca? Resumindo, quem é mais fácil para se retirar do recipiente? A tapioca, a maisena ou amido de milho? Como assim a tapioca? Desculpa, a tapioquinha em grão que a gente toma no açaí. Ah, tá. Tapioca. Né? Por quê? Porque ela é mais esférica, tem tamanho de partícula maior e tem uma faixa de tamanho de partícula bem estreita, ou seja, você percebe que as partículas são muito parecidas, os tamanhos de partícula. E, claro, tem um tamanho maior. Então, é por isso que se faz também a granulação do pó, por isso que melhora o fluxo de um pó quando se faz a granulação dessa mistura pulvérea, tá? Beleza, gente? Então, vamos agora para as características de um granulado ideal. Primeira coisa, tem que ter forma regular. Quanto mais regular a forma dele, quanto mais esférica, mais redondinha, melhor. Ter faixa granulométrica estreita. Quando eu falo em faixa granulométrica, eu estou falando de tamanho de partícula, tá, meu povo? Não se esqueçam. A faixa granulométrica é o nome técnico que se dá a isso, é o nome a granulometria é a ciência que estuda o tamanho das partículas. Então, quando eu falo em faixa granulométrica estreita, isso quer dizer o quê? Faixa de tamanho de partícula pequeno, ou seja, isso quer dizer que os tamanhos das partículas estão muito similares entre si.
tá? Apresentar boas propriedades de fluxo, a gente já sabe por que, se eu perguntar para vocês na prova, a maioria dos equipamentos utilizados para obtenção de formas farmacêuticas sólidas, eles são equipamentos com superfícies metálicas, onde o pó vai precisar, o granulado vai precisar fluir, ter uma propriedade de fluxo boa, apresentar resistência mecânica suficiente para posterior processamento. Veja bem, imagina, gente, eu vou compactar um pó, né, mas aí tá, compactei, consegui compactar o pó, peguei uma quantidade de pó lá, compactei, ele ficou bonitinho, igual comprimido. Ele caiu da minha mão, ele se espatifou todo. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que a força de compressão, ou a força de compressão não foi suficiente, ou esse pó, ele não teve aderência, a força, resistência suficiente para ficar compactado ali, né, na forma de um comprimido. E é por isso que eu faço a granulação, porque os grânulos são muito mais resistentes, e se eu compacto grânulos, que são já partículas resistentes, no momento da compactação eles vão ser resistentes e vão permanecer por muito mais tempo ali na forma de comprimido, sem lascar, né, sem ter friabilidade. A gente vai falar sobre essas questões lá em comprimidos, tá? Mas então, só quero que vocês entendam que essa resistência mecânica é muito importante para o posterior processamento de uma forma farmacêutica sólida, no caso de um comprimido, a compressão. Apresentar baixa umidade residual, menor que 5%, e apresentar boa desagregação. Beleza, compactei, ficou durinho, bonitinho. Mas, quando o paciente utilizar esse comprimido chegar no ambiente, né, com água, com líquido, que é nosso trato gastrointestinal, ele precisa se desagregar, né? Aí sim, em contato com a água, ele precisa entrar em desintegração e para posterior dissolução do fármaco, tudo bem? Então, essas são as qualidades ou as características ideais para um grânulo. Gente, alguma dúvida aqui? Até aqui? Posso passar? Beleza. E vantagens, né? Quais são as vantagens de se utilizar um granulado? Gente, é como se fosse... É só a gente pegar as razões pelas quais a gente faz a granulação. Melhor escoamento para o preparo de comprimidos e cápsulas, maior estabilidade física e química, né, que os pós correspondentes, porque são menos higroscópicos. Lembre-se, vamos lá, raciocinando de novo. Gente, quem tem maior superfície? Uma mistura pulvérea ou grânulos? Quem tem maior superfície de contato? Os pós. Os pós, tá? Por quê? Porque tem tamanho de partícula menor. Ok. Se os pós têm maior tamanho tem maior superfície de contato, por ter partículas menores, quem vai estar mais ávido à higroscopicidade, ou seja, a absorção de umidade do meio? Os pós. Perfeito. Pronto, fechou. Essa é uma questão da prova, tá? Já estou dando aqui para vocês. A outra vantagem do granulado em relação ao pó, tem maior densidade aparente, a gente já viu isso, tá? Por que tem maior densidade? Porque ele aumenta o tamanho da partícula, ele é um multiparticulado. Quando vocês virem multiparticulado, pensem, tá, o granulado é um multiparticulado de pós. Melhor compressibilidade para obtenção de comprimidos, menor probabilidade de aglomerar ou endurecer em repouso, ou seja, eu estou falando de coisibilidade, né, de coesão, menor área superficial e mais fáceis de umedecer, ou seja, melhor molhabilidade e cedência, né, por isso que eu tenho lá a fase da aglutinação. Então, é mais fácil você umedecer grânulos do que umedecer pós. Mas eu espero que, pelo menos, as 5 primeiras vantagens estejam sempre aí no radar de vocês, tá? Que é o que a gente mais falou enquanto razão para se granular. Acho que isso aqui já... Outras vantagens, né? Melhor estabilidade, já tinha falado isso, que os pós, devido à menor disposição ao ar, é melhor para preparações extemporâneas. O que são essas preparações extemporâneas, gente? É quando você compra, né, o Fluimicil, por exemplo, quem já usou, né, o Fluimicil, que é um mucolítico, né, para quem está com tosse com catarro. Então, o Fluimicil, você tem a possibilidade de encontrar ele em líquido e no granulado, que você
mistura e faz uma forma extemporânea. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você preparou e tem que fazer o uso na hora. Por isso que ela se chama extemporânea. Não vou fazer e guardar na geladeira, tá, gente? Tem que fazer e tomar na hora. Então, são melhores porque é mais fácil a dissolução de grânulos secos do que pó, tá? Melhor fluidez e compressibilidade, possibilidade de revestimento, coisa que o pó não tem, e ocupam menos espaço, tá? Tudo bem, gente? Então, só reforçando as vantagens de grânulos em relação a pós. Desvantagens, nem acho que tenha tantas, mas vamos lá. É mais uma etapa no processo industrial, sem dúvida, né, porque tem a possibilidade de ter a compressão direta de pós, mas é o que eu falei para vocês. Os pós que têm características físicas ideais, eles são muito mais caros, e aí sai muito mais barato você granular esse pó do que você comprar esse pó que tem as características ideais para compressão direta, tá? Na verdade, gente, a desvantagem maior é que, de fato, é mais um processo dentro da obtenção de formação acêtica sólidas, equipamento que tem que comprar, adjuvante também que tem que ser utilizado, tá? Mas isso na grande maioria, como o granulado ele é muito melhor do que os pós e é o mais utilizado, eu não vejo tantas desvantagens. Eu coloquei aqui, ó, a etapa de granulação pode ser etapa limitante do processo industrial, a granulação pode alterar a identidade cristalina do fármaco, mas quando você faz o delineamento da forma farmacêutica, isso aqui pode ser resolvido. Então, nem considero como desvantagem, tá? Critérios que levam à granulação. Gente, isso aqui, vou até tirar esse slide, é a mesma coisa lá das razões pelas quais eu preciso granular um pó. Baixa granulometria, que é o quê? A segregação de pós, problemas de fluxo, problemas de coisibilidade, os pós são muito coesos, tem muita coisibilidade, né? Problemas de molhabilidade, substâncias volumosas e alterar acidentes. Então, isso aqui é a mesma coisa lá do que nós falamos de razões pelas quais eu preciso granular um pó, tá? Nós já falamos aqui do granulado ideal, acho que é mais um que eu preciso tirar aqui, um slide. Matérias-primas relacionadas à produção de granulado, agora sim. Então, gente, quando eu vou fazer um granulado, primeiro eu tenho o ativo, que é o meu fármaco, o diluente. Qual é a função do diluente? Alguém lembra aí? A função de um diluente? Gente, o diluente é um enchedor de espaço, digamos assim. O diluente, ele ajuda só a encher, a preencher, tá? Lembre-se, ele é um adjuvante inerte, né? Geralmente é o amido, a lactose, a celulose, o fosfato de cálcio. Geralmente se usa muito mais o amido, porque é mais barato. É só preencher ali o espaço, preencher junto com o fármaco. O aglutinante, que é muito importante, amido, carmelose sódica e polfitona, tá? Então, esses recipientes, os aglutinantes, eles vão ajudar nessa questão de dar a liga, né, de formar o grânulo, né, o aglomerado de pó. Desagregante, tá? Esse desagregante, gente, é quem vai ajudar a forma farmacêutica, seja ela em grano, cápsula ou granulado, de quando chegar no ambiente aquoso, ele começar a se desintegrar, tá? Deslizante, os deslizantes servem para quê? Para melhorar o fluxo, né, para deslizar sobre essas superfícies metálicas. Eu vou dar como exemplo o talco, e quando você coloca o talco, o que acontece? Fica tudo mais fácil, né, de você escoar ali. É como você untar, por exemplo, uma forma. Você unta com um amido, né, ou com outro pó que seja. Para quê? Para que o bolo não fique ali aderido na forma. A mesma coisa é a função do deslizante no preparo de granulados ou de comprimidos. Lubrificantes também servem para melhorar o fluxo por essas superfícies metálicas, aqui como exemplo os estearatos e o lauryl sulfato de sódio, tá? Então, esses são os adjuvantes farmacotécnicos, os adjuvantes farmacêuticos mais utilizados na produção de grânulos, tá? E aí, eu só mostro aqui para vocês quais são as misturas mais comuns: diluente granulado mais ativo granulado, ativo mais diluente, ativo diluente desagregante, ativo diluente desagregante lubrificante. Isso quer dizer que eu vou sempre usar essa sequência? Não, não quer dizer que eu vou usar sempre essa sequência. Professora, todos os granulados que eu vou fazer, vai ter que ter todos esses adjuvantes? Não, não necessariamente, depende da formulação que você está produzindo, tá? Mas esses são os mais
utilizados. Olha, aqui eu estou falando da função de cada um, acho que eu já falei anteriormente, diluentes é para dar volume à forma farmacêutica, o aglutinante garante a adesão das partículas do granulado, tá? Então, a função é aumentar essas forças adesivas, né? Desagregantes são incluídos para assegurar a desintegração da forma farmacêutica, deslizante, melhorar o fluxo, lubrificante também, melhorar o fluxo e, claro, assegurar essa baixa fricção entre as partículas sólidas e a superfície metálica, mas também não deixa de ser um adjuvante que vai melhorar o fluxo dessas partículas, tá? Aí, sim, agora sim, gente, nós vamos falar nos dois principais métodos para granulação. Eu tenho a granulação por via úmida e a granulação por via seca, tá? A granulação por via úmida implica na formação de uma massa de mistura de partículas de pós primárias, partículas pulvérias, né, utilizando-se um líquido de granulação. Já na granulação por via seca, é especialmente aplicada em materiais que se degradam na presença de umidade, o que eu falei anteriormente, ou nas temperaturas elevadas empregadas para a secagem dos grânulos obtidos por via úmida. Porque tem mais uma também, gente. Na granulação por via úmida, além de você utilizar um solvente, que é o aglutinante, para a fase aglutinante, você também tem a fase de secagem. E essa secagem, você precisa usar uma temperatura aí de 40, 35 graus Celsius. Então, fármacos que são susceptíveis à hidrólise, ou que não são estáveis em meio com umidade, digamos assim, e também que são termossensíveis, eu não vou poder fazer a granulação por via úmida, vou ter que fazer a granulação por via seca. Tudo bem? Pessoal, posso seguir ou vocês querem um break? Como é que estamos? Um tempinho, professora, por favor. Beleza. Pode ser, gente? Perfeito, professor. Então, tá certo. Deixa eu parar aqui a gravação.